O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperades. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: Meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, e ele o partirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, então já estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum, e nós podemos perceber pela liturgia que pela palavra, seja a cada domingo ou seja a cada dia, o Senhor ele quer sempre nos orientar, o Senhor quer nos colocar no caminho certo. Hoje nós vimos que esse evangelho que nós ouvimos, ele é continuação do evangelho de domingo passado. Veja que tinha lá o homem em que ele tinha muitos bens, e ele então pensa: bom, vou ter que aumentar os meus celeiros, porque o que eu tenho já não cabe mais. E era um homem que tinha todo o dinheiro, era muito rico de dinheiro, de bens, mas era pobre no relacionamento com Deus, era pobre no relacionamento com o próximo. E a gente ouviu, né? Aquele homem dialogava somente consigo mesmo, só tinha ele para falar com ele mesmo. Porque os bens, quando a gente faz deles o nosso Deus, a gente se cega para o mundo e para Deus. E o evangelho de hoje é justamente a continuação daquele evangelho. Jesus dizendo: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. E depois vai falar, né? Vendei vossos bens e dai esmola, fazeis bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega e nem a traça corrói.
porque onde está o vosso coração, aí estará também o vosso tesouro. Onde está o vosso tesouro, estará aí o vosso coração. Se o nosso tesouro é Deus, logo o nosso coração vai estar em Deus. Mas se o nosso tesouro são as coisas aqui de baixo, é ali que a gente resolveu depositar também o nosso coração. Então, é Jesus ali nos alertando. Na semana anterior ainda, nós encontramos Marta e Maria é aquela que ficou aos pés do Senhor, e Marta é aquela que ficou agitada com muitas coisas. Veja que a liturgia vem nos podando, vem nos moldando, nos apontando para o essencial da nossa vida. E o essencial da nossa vida é Deus, aquele a quem nós devemos escutar a todo tempo como Maria, e a riqueza da nossa vida não é outra coisa se não for Deus. Tanto o evangelho da semana passada, como o de hoje apontando para nós, é Deus, a riqueza da nossa vida. E aí nós ouvimos na primeira leitura, aqui do livro da sabedoria, como na segunda leitura da carta aos Hebreus, falando sobre a fé. E a fé, meus irmãos, não é a gente obter a coisa que nós esperamos já agora. A fé é justamente a gente crer naquilo que a gente não vê. A fé é um fundamento que faz a gente crer em algo no que a gente não vê, o que a gente não enxerga, muitas vezes o que a gente não sente, mas a gente conduz a nossa vida a partir daquilo que a gente crê. Veja que se nós esperamos o céu, não é de braços cruzados, mas a fé, ela faz com que eu já tenha atitudes novas no agora da minha vida. Eu dizia pela manhã, assim como o rapaz, a moça lá, que vai prestar vestibular e quer passar lá na faculdade, no curso tal, aquela pessoa, ela não vai deixar para poder dedicar o seu tempo na hora da prova, não. Já muda todo o ritmo da sua vida no agora, no antes. Em vista do futuro, aquela pessoa começa a mexer no seu tempo. Bom, já não posso mais ter tanto tempo livre, já não posso descansar demais assim como eu tenho feito, eu tenho que mudar o ritmo da minha vida em prol daquilo que eu espero. Assim deve ser o cristão. Se eu espero o céu, se eu aguardo o céu, a minha vida tem que ser uma vida que agora já seja diferente. Eu já vou viver no agora aquilo que eu aguardo. Se eu aguardo o céu, eu vou viver de fato como quem espera o céu. E por isso que o Evangelho, Jesus conta 3 histórias falando justamente da vigilância. Porque, meus irmãos, nós perdemos a vigilância. Repara que nós perdemos a dimensão de céu, nós perdemos a dimensão do Senhor que vai voltar. E a gente vive como um momento de agora. Esses dias, alguém falava da galinha, e veja, a galinha, ela vai comendo, porque para ela só existe o agora, ela vai comendo, está voltando, ela está comendo. E às vezes nós vamos vivendo do mesmo jeito, a gente não pensa na vida eterna, a gente parou no agora. Eu tenho que ser feliz agora, eu tenho que me dar bem na vida agora. A gente já perdeu a dimensão do que o Senhor vai voltar, a gente já perdeu a dimensão do céu e da vida eterna, e a gente vive simplesmente nos prazeres do agora. E aqui o Senhor está dizendo para nós, ficai atentos, vigiai. E conta uma história primeiro aqui de alguém, de um patrão, que foi numa festa de casamento, e aqueles empregados lá ficaram. E vai dizer, feliz é o empregado, que quando o seu senhor voltar, encontrar aquele empregado preparado, os rins cingidos, O rim cingido é a corda no meio do corpo, com a túnica amarrada, pronto para alguma coisa, preparado, disponível para alguma coisa. Então, feliz aquele empregado que o patrão chegar e encontrar o seu empregado preparado. E aí é bonito, porque nós vamos ver o patrão quando chegar e encontrar o seu empregado assim preparado, disponível para o serviço, o patrão vai fazer o empregado sentar-se à mesa, e é o patrão que vai passar servindo. Meus irmãos, ele está falando daqueles que vivem uma vida à espera de Deus, vivem uma vida no amor a Deus e no amor ao próximo, estão preparados. Quando o Senhor voltar, ele nos levará para o seu banquete. Depois ali fala também do ladrão. Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, ele não deixaria. Ele ficaria preparado, aumentaria, a sua cerca, colocaria uma segurança diferente, porque não sabe a hora que o ladrão vai chegar. Assim também, meus irmãos, na nossa vida. Não é que nós devemos ficar com medo da hora que o Senhor vai chegar. Porém, o Senhor vai chegar numa hora inesperada, uma hora que nós não sabemos. Pergunta para nós, se o Senhor voltasse agora, será que nós estaríamos preparados?
Para onde a gente iria se o Senhor voltasse agora? Porque afinal, meus irmãos, nós muitas vezes estamos como a última parábola daquele homem que o patrão saiu e ele pensou, o meu patrão está demorando para voltar. E diz que ele começa a bater nos outros funcionários, ele começa a embriagar-se, ele começa a aprontar de tudo. E às vezes nós, não estou falando lá de fora, estou falando de nós. Quantas vezes nós cristãos, que já perdemos a dimensão do que o Senhor vai voltar, e a gente vive uma vida de qualquer jeito, e depois com toda a tranquilidade do mundo, entra na procissão da comunhão, e vai comungar, mesmo estando destruído pelo pecado. E aí a palavra não quer ouvir, mas para poder pagar de bonito para os outros, entra na fila da comunhão, e comunga de qualquer jeito. Nós perdemos a dimensão de que o Senhor vai voltar, e o meu coração precisa estar preparado, não no medo, mas eu preciso ter o meu coração preparado para o meu Senhor que vai chegar. A noiva se prepara para o noivo para a noiva. Por que que a igreja não se prepara para o seu noivo, para o seu esposo, que é Jesus? E que jeito que a gente se adorna esperando o Senhor? É com as vestes da santidade. Nós não lutamos muitas vezes contra o pecado, contra aquilo que nos divide do Senhor, que nos distancia do Senhor. Nós vamos levando uma vida de qualquer jeito. Agora, nós precisamos olhar para esse Deus que de fato nos ama, meus irmãos, mas nós precisamos corresponder ao seu amor também com uma vida que o ama. E é a fé que vai ser esse sustento, que vai ser esse fundamento para a gente mudar a nossa vida e aguardar o Senhor. Por isso que a palavra aí está nos apontando um caminho. Porque já naquela época, São Lucas, quando ele escreve o seu evangelho, ele percebe que, primeiro, começou uma grande perseguição contra a igreja. A igreja estava pequena, e nós ouvimos aqui, pequenino rebanho. A igreja estava pequena, a perseguição começou. E veja que na hora do desespero, a gente tenta caçar alguma coisa para se assegurar. Às vezes é nos bens, às vezes é outra coisa. E aqui, São Lucas, colocando essas palavras, o Senhor está mostrando para nós que a nossa segurança não são nas coisas, mas a nossa segurança é em Jesus. E por isso ele está mostrando que a riqueza da nossa vida, que nos sustenta no agora e que nos sustenta para a vida eterna, é uma pessoa, é Jesus, é Deus, não tem outra coisa. Às vezes quando bate desespero em nós, não, eu vou deixar uma vida segura para os meus filhos. E a gente acha que é comprando terreno para deixar de herança. Não estou dizendo que isso é ruim. Também não estou dizendo que a educação não é, que é algo ruim para deixar para os filhos. Não, isso é importante. Porém, a maior herança que um pai e uma mãe, que um sacerdote pode deixar na sua comunidade, na vida da sua família, é Deus. É Deus que nos sustenta apesar de tudo. É Deus que nos sustenta apesar das pandemias. É Deus que nos sustenta apesar das guerras. É Deus que nos sustenta apesar das enfermidades. E a gente olha no Antigo Testamento, a gente vê aqueles 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abidênago. Se o Senhor nos salvar ou não, nós vamos permanecer fiéis a Ele. A fé, meus irmãos, não é achar que porque eu estou esperando, Deus é obrigado a cumprir o que eu espero. Não. A fé me faz esperar ainda mais além. E por isso que aqui diz que eles esperaram a terra prometida, mas só viram de longe. Moisés mesmo, só viu de longe a terra prometida, não entrou. Então quer dizer que a promessa não cumpriu na vida daquele homem? Cumpriu. Porque aquele homem não precisava colocar a sola do seu pé numa terra física, porque era um homem que já andava na presença do Senhor. Aquele que espera, que tem fé de verdade, não faz barganha com Deus. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu acredito em Ti. Se o Senhor não fizer, aí eu vou ter que repensar a minha fé. Não, a fé me projeta para além. Senhor, eu estou pedindo a cura para mim, para o meu filho, mas se o Senhor não der, mesmo assim eu lhe permaneço fiel. E aí nós vimos aqui no final, nessa leitura a carta aos Hebreus, por várias vezes vai dizer, foi pela fé que Abraão saiu da sua casa, foi pela fé que Sara acreditou que ela teria um filho mesmo sendo estéril, foi pela fé. E Abraão, quando teve ali o seu primeiro filho com Sara, que foi Isaque, ele foi oferecer para Deus, porque era um homem, e aqui tem uma novidade. Aqui o autor da carta aos Hebreus vai dizer assim, porque Abraão acreditava no Deus que ressuscita, que é um Deus que dá a vida.
E por isso que ele está dizendo que era um símbolo. Isaac era símbolo de quem? Era símbolo de Cristo. Veja que Abraão é símbolo de Deus Pai. Isaac é símbolo do Filho. Com que Isaac subiu nas costas naquele monte? Com um monte de galho. Quem é que subiu no Monte Calvário com um galho, com uma árvore, com um tronco nas suas costas? Jesus. E aí então, veja, é o Pai que oferece o Filho. É Deus Pai que oferece o seu Filho pela nossa salvação. Então Abraão já acreditava naquele Deus que ressuscita. Por isso que ele, mesmo sofrendo, mesmo com dor, ele ia entregar o seu filho como sacrifício. Ele ia entregar, mas o anjo segurou e diga: não, Deus já viu a tua fé. E por isso Abraão é chamado pai da fé. Porque acreditou em Deus, foi firme na promessa, mesmo quando tudo parecia impossível, ele acreditou. Aí você pensa, mas Abraão teve só um filho com Sara e teve ali o outro com Agar. Cadê que Deus disse, aquilo que Deus disse que ele ia ter uma descendência enorme? Mas a descendência, de fato, aconteceu e acontece. A igreja prefigurada, no novo povo que Deus quis começar lá em Abraão. A igreja são os numerosos filhos, começados lá em Abraão. Então, meus irmãos, vamos ser um povo guiado pela fé, não simplesmente por aquilo que a gente vê. Enquanto muitos dizem por aí, talvez se eu não tocar, se eu não ouvir, se eu não ver, eu não creio. Nós temos que crer mesmo sem ver. Tanta coisa na nossa vida que a gente não vê, a gente acredita. Vamos acreditar nesse Deus que sustenta a nossa vida, esse Deus que nos dá motivo para nós seguirmos o seu caminho, mesmo quando tudo diz o contrário. Assim é a vida dos santos, das santas, dos mártires, homens e mulheres que deram toda a sua vida aqui, perderam a sua vida aqui, mas porque acreditavam que iam ganhar uma vida muito maior lá no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.